O que ensina a Bíblia sobre a doutrina uno personalis? Ele jamais deixou de ser Deus? Deus pode se tornar homem sem deixar de ser Deus? Essas são as questões que nós vamos tratar neste vídeo da aula de número 7 da nossa Sala dos Adultos na EBD, e convido você a ficar até o final e vamos tratar aqui o ponto a ponto nessa lição para a glória de Deus. Amém? Muito bem, objetivos para essa lição. Antes, se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, peço a você que se inscreva, deixe seu like no vídeo, ajuda demais. É um pedido meu realmente, porque você faça isso, me ajuda o canal, tá bom? E com certeza Deus será glorificado, porque através disso mais pessoas chegam até esse vídeo, chegam aqui no canal e é bênção para a vida de todos nós, amém? Muito bem, então, sem delongas e muita coisa, vamos rapidamente aqui falar a respeito da lição de número 7, que leva ao tema As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Lição de número 7, então, nossa Sala dos Adultos. Os objetivos da lição são apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo, mostrar as heresias contra esse ensino, que são o nestorianismo e o monofisismo, e identificar o perigo dessas heresias hoje. Texto áureo, Romanos capítulo 9, verso 5, a nossa verdade prática. Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Muito bem, leitura bíblica nossa fica em Romanos capítulo 1, do 1 ao 4, e depois Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11. Muito bem. Nossa introdução, então, à lição dessa semana tem como propósito reafirmar as naturezas divina e humana de Jesus e, ao mesmo tempo, mostrar as principais heresias contrárias ao ensino doutrinário da natureza cristológica, o nestorianismo e o monofisismo. Em seguida, a lição apresenta uma perspectiva atual em que essas heresias se apresentam como uma aparência moderna. Então, uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Niceia 325 d.C., e a Trindade em Constantinopla, em 381, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, em 451, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre nestorianismo e monofisismo. Me desculpem, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Então nós entendemos que nessa lição vai passar por três momentos importantes da igreja: Concílio de Niceia em 325, depois o Constantinopla em 381 e mais à frente, Concílio de Calcedônia foi onde que se resolveu um pouco mais a respeito dessas questões para a igreja. O capítulo de número 1, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Então, Romanos capítulo 1, e o verso 3 nos diz acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então Jesus foi recebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo, Mateus 1,20, Lucas 1,35, e aí está o elo humano-divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Meus irmãos, quero falar aqui uma coisa que eu comentei, e quero melhorar esse comentário nesse vídeo, comentei no vídeo passado, melhorando um pouquinho agora, falando o quê? Que são doutrinas, que são assuntos, nomes, que não é tão cotidiano para nós. Então, realmente, há uma certa dificuldade de assimilaridade da nossa mente, da nossa percepção para compreender o que realmente é uma coisa e outra. É claro que nós entendemos que Jesus ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, que ele nasce de maneira e vem dessa família ali, descendência de Davi e tudo mais. Porém, talvez, porque Deus ele age de várias maneiras. Talvez você nunca vá falar com alguém a respeito disso. As pessoas acabam vindo a Jesus, podem vir a Jesus através da sua vida, mas você nunca vai citar essas coisas. Porém, outra via, entretanto, você vai se deparar em momentos que as pessoas vão dizer isso, que Jesus ele não era totalmente homem. A sua natureza era divina, por isso que ele vence na cruz. Não, ele é totalmente humano, ele sente as dores, ele sente as aflições, ele foi realmente ali furado pelo prego, não é isso? Furado pela lança. Nós temos texto bíblico que mostra claramente isso sem deixar qualquer dúvida. Mas então assim, talvez você em algum momento não vá falar a respeito do monofisismo, você talvez não vá falar aqui a respeito do nestorianismo a fundo, ou explanar ali, falar 10, 15 minutos a respeito, mas você vai aprender o que é, e o momento em que você associar depois essa doutrina em um momento totalmente fora de ambientes da igreja, você vai poder simplesmente dizer, olha, realmente eu não concordo com isso, porque isso não é bíblico, tá certo? Dizer que Jesus, ele vence a cruz porque ele é Deus, é antibíblico, tá certo? E dizer que Jesus, ele foi transformado
em um certo tipo de Deus depois do batismo é antibíblico. Nós temos a Bíblia como prova de que isso realmente não está, né, de acordo com a doutrina bíblica, aquilo que realmente a Bíblia ela diz. O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Então Romanos vem dizendo, né, que Jesus foi concebido no ventre de Maria. Estudamos o capítulo 3, que o Senhor veio ao mundo como o perfeito homem. Veio em carne, ou seja, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, né? Como a sua glória como unigênito do Pai. João capítulo 1, verso 14. O apóstolo João retoma o tema mais adiante em suas epístolas. 1 João capítulo 1, do ao 3, 4, 2 ao 3, 4, capítulo 4, verso 2, né? E também o verso 3, e depois 2 João, o versículo 7. Então, isso sem contar as inúmeras passagens do Novo Testamento que mostram de maneira direta e indireta Jesus como ser humano perfeito, homem completo em toda a sua natureza humana, Jesus Cristo homem, né? 2 Timóteo capítulo 2, verso 5. Mas, qual que é o ponto, o ápice dessa história do Senhor ser totalmente humano, e aí as pessoas dizem que não, porque ele está sem pecado, tá certo? Então Hebreus 4,15 vai dizer, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22 diz, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Estudamos ainda o capítulo 4 e a divindade de Cristo, como a Bíblia revela essa verdade tanto de maneira direta como também de maneira indireta, por meio de seus atributos e obras divinas. O Senhor Jesus não é metade Deus e metade homem, e nem uma mistura dessas duas naturezas. Não é isso que o novo nascimento ensina. São inúmeras passagens que ensinam a humanidade e a divindade de Jesus. Ou seja, nós precisamos entender que a afirmação nossa quanto a esse ponto da doutrina bíblica é dizer sempre que o nosso Senhor Jesus, ele, quando esteve aqui, ele foi por completo Deus e por completo homem. Não é porque ele se esvaziou da sua glória lá no céu para vir nascer no ventre de Maria, que ele deixou de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Porém, para que ele coubesse no ventre de Maria e coubesse nesse mundo que nós vivemos, ele precisou deixar o quê? Toda a sua glória. Ele se despe de toda a sua glória, mas não deixa de ser Deus. A sua essência é uma. A sua natureza continua a mesma natureza. E é isso a lição, né? E é isso o que nós temos tratado aqui, na verdade, desde o começo do trimestre. Ponto 2, declarando o Filho de Deus em poder. Então, em Romanos 1, 3 e 4, esse evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem afirme que essas palavras consistem em um hino ou credo sobre Jesus anterior a Paulo. Então, quando Paulo ainda estava em seus momentos de aprendizado, né, nos momentos de silêncio ainda de Paulo, depois da sua conversão ali em Atos 9, já havia se criado algumas ideias corretas e estavam circulando no seio da igreja. E esses dois versículos declaram sua verdadeira humanidade junto à sua verdadeira deidade. A expressão descendência de Davi, segundo a carne, Romanos 1,3, é uma referência aos ancestrais de Jesus, que ele veio de uma família humana, de carne e ossos, e que vivia entre o povo de Israel. E sua genealogia está registrada onde? Em Mateus, capítulo 1, do 1 ao 16, e em Lucas, capítulo 3, do 23 ao 38. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Aí está o elo humano e divino, as duas naturezas do Senhor Jesus, tá certo? Recomendo uma leitura de Mateus, capítulo 1, verso 20 até o 25, tá bom? Faça essa leitura, talvez para você, professor, que me ouve, trazendo essa leitura, vai fixar na mente dos alunos essa questão, a qual, né, não é novidade para nós, mas é bom estarmos sempre do quê? Nos exercitando na palavra, não é verdade? Ah, eu já sei. Não é assim. Você pode saber, você pode já ter lido, mas é bom sempre estar repassando para que isso fixe, não só na mente e coração. E as convicções nossas, elas ficam realmente afinadas. Então, o versículo, né, essa passagem de Mateus 1:20, o versículo designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, afirma Robertson, indica que Jesus era Filho de Deus em seu estado pré-encarnado e o seguiu, sendo após a encarnação. Essa expressão aponta a divindade de Jesus e isso foi reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor, o Espírito de Santidade ou de Santificação, que segundo Vincent Robertson e outros, né, não diz respeito ao Espírito Santo, mas ao Espírito de Cristo, como o lugar da natureza divina pertence à sua pessoa.
Tá? Então não se refere ao Espírito Santo, mas à descrição ética de Cristo, assim como segundo a carne descreve fisicamente. Ponto 3, o antigo hino cristológico, Filipenses 2, versos 5 e 6. A encarnação, né? Então aqui a respeito desse ponto, olha só, o que a revista fala aqui? Indica essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Esse hino cristológico, que existe ali em Filipenses capítulo 2, versos 5 e 6, vem afirmar, né, que indica a essência imutável e, portanto, ele jamais deixou de ser Deus, como eu acabei de falar. Né? O Senhor ele se esvazia da sua glória, porém da sua essência não. Ele continua sendo o Filho de Deus, a pessoa Filho de Deus, mas a mesma essência do Pai. Tá certo? Bom, a encarnação, Deus pode se tornar homem sem deixar de ser Deus? A teologia histórica é baseada na Bíblia, né? E argumentou que Deus é onisciente, sabe todas as coisas, onipotente, todo-poderoso, sem pecado e não corpóreo, sem corpo. E que esses atributos são essenciais e necessários para a divindade. Caracteristicamente, os seres humanos não exibem, né? Não exibem esses atributos. Assim sendo, como pode Jesus ser simultaneamente plenamente divino e plenamente humano? Segundo essas linhas de raciocínio, alguns atacam a doutrina da encarnação tentando afirmar que ela é ilógica e contraditória. Esta suposta contradição lógica baseia-se em uma interpretação equivocada, fundamental de como a natureza humana é definida, de acordo com Thomas Morris, em seu livro A Lógica de Deus Encarnado. O entendimento histórico da encarnação expressa as crenças de que Jesus Cristo é plenamente Deus, isto é, ele possui todas as propriedades essenciais de Deus. Jesus Cristo é também plenamente humano, isto é, ele possui todas as propriedades essenciais de um ser humano. Ou seja, mesmo quando Cristo estava desenvolvendo seu ministério ali com os discípulos, os apóstolos, ele tinha o seu poder, ele tinha a autoridade sobre, né? Ele conseguia saber de todas as coisas, ele conseguia ver todas as coisas, ele tinha poder sobre todas as coisas, não é verdade? Então esses são os atributos que mostram que ele é Deus. E os outros atributos que falam que ele é humano, quais são? Né? São esses que eu e você, nós sentimos e nós passamos. Jesus teve fome, teve dor, tristeza, raiva, alegria, cansaço, entre outros. Aí, se você lembrar, comente aqui no vídeo aqui abaixo no comentário, deixa aí. Né? Então, o nosso Senhor, ele cumpre isso na sua essência, na sua vida, em tudo que ele faz. Ele continua sendo Deus, mas também agora é também completamente homem, né? As pessoas gostam de falar o 100% Deus, 100% homem, né? Mas ele é completamente homem e completamente Deus, da mesma forma, né? Então não há divisões, não há nada disso, sim, simplesmente ele é o que é. Capítulo 2, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Então agora nós vamos falar a respeito de quais são os ensinos bíblicos, né, que é contra as heresias. Né? Quais são essas heresias? São duas aqui apresentadas na lição: o nestorianismo e o monofisismo, tá certo? Então, o nestorianismo sai de quem? De Nestório, né? Ele foi o bispo de Constantinopla, lá entre 428 e 431, né? Ele discordava ali do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, né? O qual ele intitulou Maria a Mãe de Deus, e aí cai em umas questões aqui de termos, né, gregos que foram escritos isso e dá a autoridade, ou seja, coloca ali Maria onde ela não conseguiria, né, estar, enfim, dá honra demais à mãe de Jesus, né, e aí alguns termos falam que era a mãe de Deus, isso é completamente errado. Por que é errado? Porque é antibíblico, tá certo? Maria era a mãe de Jesus, o Jesus humano ali, né, ela serviu a Deus por completo, é um grande exemplo para nós. Ela serve a Deus, se doa a sua vida para Deus e Deus a usa a maneira que ele tem o plano dele para ser feito, e Jesus nasce através da fé, da devoção, da obediência, né, dessa mulher, né, dessa jovem, na verdade. Muito bem, então, Nestório, né, olha só, o nestorianismo, então a expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma, e aí aqui no texto da revista que eu estou lendo já explica claramente isso, muito interessante. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo Mãe de Deus, de Cirilo, impediu o êxito de termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Né? Então, Cirilo de Alexandria, ele tem ali os seus pontos, e os seus pontos eles são de certa forma mais aceitos pela igreja. Por quê? Porque são mais populares, né? Então chega na mente, no ouvido do povo, e é aceita de uma maneira a qual as pessoas acabam sendo levadas, né? Acabam sendo como que
emocionadas com aquele tema, porque na verdade, olha só, é a mãe de Deus, então a colocam no pedestal a qual não existe. Bom, sobre as duas naturezas de Cristo, o que ele dizia era o ensino da tradição de Antioquia. O termo homem em Jesus descreve uma das naturezas e o termo Deus, ou Logos, a outra. Tem que enxugar aqui o suor, né, porque realmente está quente. Eu desligo o ventilador, não tem ar aqui, né, a gente vai fazendo conforme pode. Muito bem, então foi por causa dessa ideia que Nestório passou para a história como heresiarca. Foi considerado herege pelo concílio de Éfeso em 431, o terceiro concílio geral depois de Niceia e Constantinopla, e banido em 436, onde não teve direito de se defender. Foi vítima de seu opositor, Cirilo de Alexandria, tidos pelos historiadores como um bispo sem escrúpulos. Quando Nestório chegou a Éfeso, o concílio já havia terminado e ele julgado, condenado e sentenciado. Mas há quem afirme que não são poucos, que esse pensamento era uma caricatura do ensino dele, que não foi isso, né, que ensinou. Teria sido uma acusação injusta promovida por Cirilo de Alexandria. Foi descoberta, aqui é algo interessante, foi descoberta em 1895 na Biblioteca Patriarcal de Koçenes, atualmente Konak, lento errado, já tarde da noite, na Turquia, a obra completa de Nestório, né, o Liber Heraclides, uma apologia à sua doutrina e posição pessoal escrita nos últimos 20 anos de sua vida. Ela foi publicada pela primeira vez em 1910. Olha só quão próximo é de nós essa história, né? E o quão próximo foi aí de nós um pouco do desenrolar dessas questões e esses debates, né? Então, por esse documento, pela primeira vez, tornou-se possível uma visão do pensamento original de Nestório para além das disputas em torno do concílio de Éfeso, levando, consequentemente, a sua revalorização, que ainda não está concluída. Então, da revista ainda diz assim, e ele sugeriu receptora de Deus, né? A questão aqui era a respeito de Maria. Ou Critotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria, a mãe de Jesus, humano, e não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. Ele defendia isso, né? Mas ali Cirilo vem e contra isso, continuando então essa mentira, né, de dizer que Maria é mãe de Deus, porque realmente traz algo fora da palavra de Deus. Ponto 2, nestorianismo. Nestorianismo, né, segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. E aí pronto. Até aqui eu acredito que você já entendeu essa questão de pessoas dentro da Trindade, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e os papéis, né? Porque esse Deus Pai, Deus Filho, é um Deus só. Eles são uma única essência, onde não há contradição entre eles. Não é isso? Então acho que até aqui a gente já entendeu isso. E as pessoas, elas dividem essa doutrina da Trindade como se cada um fosse um Deus, e isso não é real. O que nós vemos é uma comunhão plena no céu, onde os três são o mesmo Deus, né? É um só Deus ali, onde se divide em três papéis, né? Em três pessoas, tá certo? E aqui, segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, humana e divina, eram duas pessoas. Ele subdivide o Cristo, né? Ele traz mais uma divisão para isso, para tentar explicar, ou tentar colocar ali a sua heresia, e as coisas, na verdade, acabariam saindo do trilho da verdade, a qual Deus tem expressa na sua palavra. Então essa foi a acusação contra ele. Na verdade, aí aqui o esboço diz assim, na verdade, é uma pessoa, Jesus o Filho, que se esvaziou e veio entre os homens, mas a sua deidade, né, continua a mesma. Ele se esvaziou da sua glória e majestade, para poder vir até nós, mas não deixa de ser Deus. Então, são duas naturezas em uma só pessoa. Tá certo? O Deus Filho, o Jesus o Cristo, Jesus o Filho, Deus Filho, ele tem duas naturezas, né? Em uma essência, em uma única essência, que é a mesma essência de Deus Pai e Deus Espírito Santo. Mas dentro do planejamento de Deus, ele é o Filho, o qual veio, nasceu, viveu aqui, sentiu as nossas dores, é isso que a Bíblia diz, e está vivo, assentado à destra de Deus. Amém? Muito bem. Aí depois a gente vê aqui o monofisismo. O monofisismo, o vocábulo monofisismo ou monofisita, provém de duas palavras gregas, monos, que é o único, e physis, natureza. Esse termo é genérico e passou a ser usado posteriormente para indicar os grupos que defendiam a doutrina de que Cristo possuía uma só natureza.
Trata-se da doutrina que defende que naturezas divina e humana de Cristo estavam amalgamadas numa única natureza. O sentido de amalgamar não é o de unir, não se trata de união, mas de mistura e fusão. Assim seria uma só natureza híbrida. Nem totalmente Deus, e agora que é o problema, ó, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Que bagunça! Que, né, ao invés de simplificar, eles dificultavam e criavam vários pensamentos. E aí vem essas heresias. E qual que é o problema disso tudo? Que afetava diretamente a igreja de Jesus. Então nós temos Cristo formando os discípulos, ele é assunto ao céu, os discípulos recebem o batismo do Espírito Santo. Nós vemos a formação da igreja em Atos 2. Agora nós temos um período no primeiro século com os apóstolos direcionando a igreja, ensinando aqueles que iriam viver ainda coisas piores, né, com relação às heresias. E aí a gente entra no período que são dos pais da igreja. E esses pais da igreja, eles passam por isso daqui. As pessoas gostavam muito de escrever, quem estava escrevendo estava em alta. Então, quem estava postando recebia seus likes lá, e era assim nessa forma, né, nesse momento. As pessoas estavam escrevendo, vou escrever aqui alguma coisa, afinal de contas eu sou um bispo, né, porque não eram todas as pessoas que sabiam escrever, como hoje, né? Se bem que hoje tem muita gente que pensa que sabe, mas não sabe. Mas, esse não é o assunto, mas assim, é uma verdade. Mas voltando, então eles traziam ideias, reflexões, teses com relação a Cristo, teses com relação à obra da salvação, e isso afetaria profundamente as doutrinas da igreja. Por quê? Porque em um certo momento, quando a perseguição ela para, né, ela cessa, ela fica bem menor do que normalmente era a perseguição da igreja, onde o Estado acolhe a igreja ela torna-se uma ferramenta muito forte do Estado. Então por isso que o Estado, eles fazem os concílios, por isso que o Estado, eles, né, dispõe de tempo e dinheiro para poder fazer com que os concílios acontecessem e dessa forma cuidar da doutrina da igreja. E então, graças a Deus, surgiam pessoas que defendiam, né, o cristianismo, defendiam ali o que realmente a Bíblia estava ensinando, que era bíblico, que era a doutrina de Cristo. E aí nós estamos aqui estudando. Então, nem totalmente Deus e nem totalmente homem, né? Eutico, ou Eutique, como era também chamado, um monge de Constantinopla, né, foi o principal expoente dessa doutrina. Por isso, o monofisismo é também conhecido como eutiquianismo, tá certo? Sua intenção era combater o ensino de Nestório, mas caiu em outro erro. Em termos históricos, ele é considerado fundador de uma forma extremada e praticamente docética de monofisismo, ensinando que a humanidade do Senhor havia sido totalmente absorvida por sua divindade. E aí cai naquele conceito que eu já falei. Ele conseguiu vencer a cruz porque ele era Deus. Não. Ele vence a cruz, ele paga o preço, ele sofre ali. Se ele fosse exercer algo da sua divindade, ele simplesmente mexia a sobrancelha, vinha uma legião, não é isso? E livrava ele ali de anjos, né? E livrava ele e acabava com tudo aquilo ali. Mas não, o Senhor, ele escolheu, ele se entregou por nós, ele escolheu se entregar por amor de nós. Bom, então, ensinando que a humanidade do Senhor havia sido totalmente absorvida por sua divindade. Esse era o pensamento radical ensinado pela escola alexandrina. Mas Roma e Antioquia discordavam dessa ideia. Eutico foi convidado a desculpar-se diante do patriarca de Constantinopla, Flaviano, quando foi condenado em 22 de novembro de 448, numa reunião do Sínodo Permanente. Então, entendam, olha só quantas, né, 3 cidades aqui importantes nessa época. Antioquia, né, nós vemos Alexandria, né, onde que nós vemos mais aqui? Roma. Então, são 3 cidades importantes daquele tempo, capitais, né, mundiais, vamos dizer assim, porque afinal de contas estamos ainda falando do Império, e a gente entende que era um assunto importantíssimo falar a respeito desses pontos e colocar Jesus devidamente no seu lugar de honra. Concílio de Calcedônia. Então, assim, o nestorianismo e o monofisismo foram rejeitados em Calcedônia. Essa declaração fala a respeito das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, nem homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa. Eu falei há pouco a respeito disso, é isso? Natureza, a gente tem que entender, quando fala da Trindade, esses 2 pontos. A natureza e a pessoa. A natureza, a sua essência, e a pessoa é o papel que ela desenvolve no contexto bíblico e do plano de Deus. O Deus homem é resultado da encarnação. Trata-se de uma só pessoa com 2 naturezas, humana e divina. A união dessas 2 naturezas é permanente como resultado da encarnação.
O ensino bíblico a respeito da plena divindade e plena humanidade de Cristo é claro, mediante as muitas referências bíblicas, o entendimento exato de como a plena divindade e a plena humanidade se combinavam em uma só pessoa tem sido ensinado desde o início da Igreja, mas só alcançou a forma final na definição de Calcedônia em 451 d.C. Antes desse período, diversas posições doutrinárias inadequadas quanto à natureza de Cristo foram propostas e rejeitadas, primeiro pelos apóstolos, depois pelos chamados pais da Igreja. Eu falo uma coisa um pouquinho antes e aí depois vem o esboço, né? É porque justamente a gente leu e estudou um pouquinho aí e acaba sempre assimilando um pouquinho antes dos porquês, né? Bom, capítulo 3, então, o perigo dessas heresias na atualidade, né? Qual que é o perigo? Bom, no meu esboço, eu não vou ficar aqui lendo muita coisa, eu não gosto de ler, né, o texto da revista, mas sim o meu esboço, então eu vou passando aqui a respeito disso. Olha só, o resultado desagradou os representantes do Oriente. Os delegados de Alexandria não assinaram a declaração final. A reação oriental contra a Calcedônia contribuiu para a divisão entre Oriente e Ocidente. Jacó Baradeus e seus seguidores rejeitaram a decisão desse concílio. A Igreja Nacional da Síria é conhecida como jacobita. Ainda hoje mantém um monofisismo que é defendido nas igrejas cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. Assim ficou definida, de uma vez para sempre, a doutrina das duas naturezas de Cristo, humana, plena e perfeitamente divina, e ambas as naturezas permanecem intactas. Bom, esse aqui é a respeito dos monofisistas, né, e o que acontece, onde, de que maneira então. Bom, e depois do ponto 2, do capítulo 3, que diz o quenoticismo. Em meados do século XIX, uma nova forma de cristologia fez seu aparecimento nas teorias quenócicas. Encontrou apoio especialmente entre os luteranos, mas também teve o apoio de alguns teólogos reformados, calvinistas. Representa parte de uma tentativa de fortalecer a união do segmento luterano e reformado da Igreja. Os propugnadores desse novo conceito desejavam fazer plena justiça à realidade e integridade da humanidade de Cristo e salientar a magnitude da sua abnegação e do seu sacrifício. E aí tem a questão da objeção, né, à doutrina quenócica. A teoria se baseia na concepção panteísta de que Deus é o homem e o homem não são absolutamente diferentes, mas que um pode ser transformado no outro. A ideia hegeliana de vir a ser ou de vir é aplicada a Deus e se oblitera a linha de demarcação absoluta. Ponto B aqui da objeção. Subverte completamente a doutrina da imutabilidade de Deus, claramente ensinada na Escritura, Malaquias 3,6, Tiago 1,17, e também implícita na própria ideia de Deus. O absoluto e o imutável são mutuamente exclusivos, e um Deus mutável certamente não é o Deus da Escritura. Deus mutável não é, né? Certamente não é o Deus da Escritura, porque o nosso Deus é imutável. O ponto C aqui da objeção à doutrina quenócica, né, que nós estamos falando aqui então do quenoticismo, que vem falar o seguinte, cadê? A gente perde aqui, né? Essa doutrina significa uma virtual descrição da Trindade e, portanto, elimina o nosso próprio Deus. O Filho humanizado voluntariamente esvaziou dos seus atributos, não poderia mais ser uma subsistência na vida trinitária. Então o problema aqui é o quê? Que eles afirmavam que Jesus ele tinha se esvaziado, mas esvaziado de ser Deus. Ele não perdeu os seus atributos quando ele se esvazia. Ele se esvazia, mais uma vez, ele se esvazia da sua glória. Porque Jesus não conseguiria vir a esse mundo com a sua glória. É dele, é Deus. Como é que ele ia nascer no ventre de Maria? Como é que ele ia caminhar na terra, não é verdade? Então é simples assim. Enfim, meus irmãos, são muitas outras teorias aqui, né? Mas para fechar, olha só, a teoria quenócica desfrutou grande popularidade na Alemanha por algum tempo, mas praticamente morreu por lá. Quando começou a desaparecer na Alemanha, encontrou apoio na Inglaterra, de eruditos como T.W. Forrest, W.L. Walker, P.T. Forrest, Charles Gore e outros mais aqui. Bom, são nomes que estão aqui no esboço, enfim, que talvez não faz muito sentido para mim e para você, porque nós não conhecemos as obras desses homens, o que eles fizeram, né? Justamente isso. Na IBD a gente não vai conseguir chegar a aprofundar assuntos, a gente vai ter ali um conhecimento do que é superficialmente. Então é interessante que você que se interessa no assunto de teologia, que busque um curso abençoado aí que vai atender esses desejos seus, e isso é muito importante, né? Estudar a palavra de Deus é algo realmente que poucos desejam. Então se você tem esse desejo, procure um curso que te atenda. E realmente, eu quero deixar aqui uma palavra
que é um pensamento meu, eu não sei se todos vão ver, né, porque assim, a frequência da leitura que a gente vê dos vídeos, quando a gente chega no capítulo 3 aqui, finalizando, já não tem tantas pessoas, mas eu quero dizer uma coisa aqui, que eu sempre comento com amigos, né, agora colocar aqui bem em público, né, mas assim, quando você procurar um curso, procure um curso que realmente te eleve no sentido de reconhecimento, tá? Então, um exemplo. Tem um curso aqui que é o curso básico. Você vai ter que começar pelo básico, não é assim? Então você faz o básico, faz lá, não sei se são 3 anos, 2 anos, 4 anos, qual é a grade, o sistema do curso. Fez o curso básico? Fez. Entenda que se você quer aprimorar os seus estudos mais à frente, quando a gente decide estudar teologia, você não pode pensar agora, você tem que pensar lá no futuro. Eu vou começar hoje um processo que vai durar anos na minha vida, eu vou estudar por muito tempo. E onde é que eu quero chegar? Tá? Onde é que eu quero estar daqui 10 anos começando a estudar teologia hoje? Né? Eu vou ser um professor, eu vou ser uma pessoa que realmente vai ter ali um peso na sua palavra porque estudou ou não? Depende o que você vai fazer. Então veja, se você tem esse desejo, faça, mas entenda o quê? Procure, depois desse básico, algo que realmente tenha o reconhecimento do MEC. Eu sou dessa opinião, tá bom? Se os irmãos, de repente, eu acho que não, acho que isso não existe. Existe, meus queridos. Infelizmente, os que não fazem cursos que tem o nome lá, que é faculdade e tal, que não são reconhecidos pelo MEC, se arrependem depois, tá certo? Eu não estou aqui criticando, mas é um ponto de vista que se eu tivesse feito lá atrás, em uma faculdade que realmente fosse reconhecida pelo MEC, eu acredito que estaria melhor, mas não para as outras pessoas, mas para mim mesmo, sabe? De repente poder ter, né, aqui ó, tem os diplomas aqui da faculdade que eu fiz e tudo, mas assim, o diploma não é reconhecido pelo MEC, infelizmente, e por isso que eu falo isso. Então se você vai fazer, faça um que seja reconhecido, mesmo que tenha as cargas horárias diferentes lá, matérias que talvez não tenham muito a ver com a teologia em si, mas faça, se empenhe, porque lá na frente você vai se arrepender de não ter feito, né, e de repente você já fica mais velho, já fica mais, né, difícil de fazer, que é o meu caso, então aí você acaba se arrependendo. Mas assim, é bênção, você aprende a palavra, porém não tem esse algo mais. Eu fiz assim, mas não é dinheiro não. Eu falo, o algo mais, aquela cereja do bolo. É reconhecido pelo MEC, né? Aí de repente você vê a possibilidade de avançar nos estudos e faz um mestrado, né? Por que não? Você pode, né? Faz um mestrado, fez o mestrado, aí você vai ter um certo gabarito para poder falar e tal. Então você começa a gerar lá na frente um peso daquilo que você faz, daquilo que você pensa, daquilo que você escreve, daquilo que você prega, daquilo que você ensina. Então é muito importante, tá? Se você chegou até aqui e está ouvindo isso, é muito importante analisar dessa forma, tá bom? As coisas na teologia são coisas que nós fazemos para Deus, são coisas que nós nos empenhamos, né? Ninguém vem pedir, você tem que fazer teologia. Você se desperta para isso e faz de coração. Deus conhece os nossos caminhos, né? Deus sabe das nossas intenções. E Deus nos abençoa, Deus nos honra, entendem? Então a gente não pode simplesmente achar porque alguém falou ou porque você pensou. Não, avalie direito, converse com pessoas, tá certo? Se empenhe em investir em algo que realmente vai valer a pena lá na frente. A teologia é dessa forma. Lá na engenharia é da mesma forma. Eu estudo direito, a mesma coisa. Tudo é sempre pensando lá na frente. O que eu vou fazer quando eu me formar? De repente eu vou prestar um concurso, de repente eu vou fazer aqui arquitetura, de repente eu vou estudar aqui para ser um dentista. Enfim, o que você vai ser lá na frente? Nem agora. Entendem? Estudar teologia não é um título. Estudar teologia, você é aluno, você tem que ficar quietinho, só aprender, só comer, né? Para depois poder passar alguma coisa para a igreja lá na frente. Então a gente tem que pensar nisso. Então se você está me ouvindo, assunto aqui nada a ver, né? Nada a ver não, né? Tem a ver sim, porém um pouco fora, mas se você pensa em estudar, estude sim, mas faça algo que é reconhecido lá no MEC, que tem ali um gabarito diferenciado e que realmente vá te dar peso lá na frente. Isso é muito bom. Muito bom, não só para você, porque a teologia que você vai estudar é para você, né? Mas de repente você pode dar aula numa faculdade, em um curso e outro que você tem a possibilidade de dar aula, e isso vai abrir portas para você também, tá certo? E com certeza a palavra de Deus, o aprendizado vai vir, isso é natural. Mas a gente tem que também caminhar ligado nisso, porque a gente vive nesse mundo, meus irmãos, e a gente não sabe até quando nós estaremos aqui. E a gente precisa investir, pensar, avaliar para dar tudo certo e a gente glorificar a Deus realmente pelo fato de estarmos estudando teologia, que não seja um peso para você, mas que seja bênção na sua vida, e é muito diferente uma coisa da outra. Mariolatria, o catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus de Cirilo, aquele que a gente falou, ou seja, um pensamento antibíblico, tá certo? Que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso,
E agora sim, algo que eu quero destacar. Aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representam a verdade. Puxa vida, como caiu bem essa frase agora, depois de tudo que eu falei a respeito de estudar teologia. E aí, como que surgiu, né, a mariolatria? A adoração a Maria provavelmente começou quando alguns cristãos começaram a misturar o evangelho com outras religiões e filosofias pagãs. Várias religiões do Império Romano e de países à volta tinham deusas, né, importantes que eram adoradas por muitas pessoas. Conclusão da nossa revista, que nos diz: o Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais da nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Se você chegou aqui até o final, peço mais uma vez que se inscreva, deixe seu like, é importante para mim, é bênção aqui para o canal, né? Eu estou querendo aqui fazer o canal crescer, acontecer para a glória de Deus. Seria uma bênção poder fazer com que esse canal seja visto. Tem algumas ideias para o futuro, trazer aqui uma entrevista com um pastor e outro pastor que realmente faz aqui diferença para a nossa igreja, né, no nosso meio aqui. Então deixe seu like, colabore, contribua, tá bom? Com isso eu agradeço demais, estarei orando por todos vocês, a você que assiste, que não dá o like, e para você que não é inscrito, eu vou estar orando e Deus vai tocar no seu coração, você vai ter que ligar o computador, o celular para poder se inscrever e deixar o like. Brincadeira, mas eu vou estar orando por todos, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo, né? Dessa maneira simples que eu falo, maneira que, assim, lendo muito o esboço, mas realmente nós estamos diante de uma lição, né? De uma revista que é mais teológica do que mais prática, né? Algo assim mais cotidiano da nossa vida, enfim. Mas é bênção, a gente tem que passar, tem que aprender, tem que ver, tem que estudar, tem que ler, tem que orar, né? Tem que jejuar e estar na EBD, tá bom? Não deixe não de estar na EBD. Nossa próxima aula vai ser Jesus viveu a experiência humana. Eu acredito que vamos falar então a respeito daqui, acredito não, eu vou falar de aspectos, né, da vida humana de Jesus, né? O ministério de Jesus, vai falar também aqui, olha só, as heresias que negam, né, a humanidade, vamos passar aqui pelo apolinarismo, mais uma vez, já falamos a respeito, né, e como ela se apresenta hoje. Meus irmãos, Deus abençoe, deixa o like no vídeo e até a próxima.